Curso de VBA, modo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuários. Tema de hoje, como evitar de incluir código de fornecedor repetido no banco de dados. Utilizando o método FIND para encontrar esse código de fornecedor repetido no nosso banco de dados. Aula de número 69. Então, no vídeo passado, observe, vou executar aqui o nosso formulário e vamos entender o que aprendemos para que possamos entender o conteúdo do vídeo de hoje. Então, no vídeo passado, aprendemos a evitar de incluir código do fornecedor dentro do nosso listbox. Observe, vou botar um código qualquer aqui, vou botar um nome de fornecedor qualquer e o número 0 para que ele libere os campos para mim, para que eu possa digitar manualmente o CEP. Então, vou clicar aqui no meu incluir. Repare que eu vou colocar um outro código de fornecedor qualquer. No caso aqui, eu vou forçar digitando um repetido. Observe aí. E vamos ver o que acontece. Cliquei no meu incluir. Ao fazer isso, observe que é me emitida a seguinte mensagem. Use. Você informou um código de fornecedor já incluso. Ou seja, ele não permite que eu inclua dentro desse listbox um código já existente. Até aí, perfeito. No entanto, suponhamos que esse código aqui, o 1233, já esteja salvo no meu banco de dados. Isso quer dizer o quê? Que o meu código, a minha programação ainda não está 100%. Ou seja, está permitindo que eu inclua apenas um código fornecedor único dentro do listbox. No entanto, suponhamos que eu salvasse esse daqui. Observe aí, vou salvá-lo. Vou clicar aqui no meu confirmar. E salvei. Perfeito? Vou novamente colocar o mesmo código. Se eu não estiver enganado, era o 1233. Se eu vir aqui novamente, vou simular um novo cadastro e você vai entender o conceito da aula de hoje. Vou clicar no meu incluir, vou clicar novamente no meu confirmar e observe. Ele vai salvar novamente o registro. Se eu for no meu banco de dados, vamos lá, no nosso BD Excel, vamos ver o que acontece. Na nossa aba de número 2, BD Fornecedores, repare, eu tenho o 1233 e o 1233 aqui novamente. Ou seja, ele está permitindo que eu salve no meu banco de dados um código já existente. Ou seja, eu criei um código para verificar e inibir de eu incluir dentro do mesmo listbox código de fornecedores iguais. No entanto, quando eu incluo apenas um único, porventura, se eu já tiver salvo no meu banco de dados, ele não está inibindo. Então é isso que a gente vai estar aprendendo. Como evitar de incluir um código de fornecedor já existente no nosso banco de dados. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Então vou apagar isso daqui. Foi só para exemplificar. Vamos ver se temos mais algum que repetido. Se tiver, eu vou apagar e vamos fazer o teste prático. Então observe que são esses códigos de fornecedores que eu tenho. E se você reparar, eu vou utilizar a coluna E como critério. Vou utilizar o método FIND e lembre-se que para utilizar o método FIND eu tenho que passar uma coluna como critério. No caso eu vou utilizar a coluna E, pois é nela que está armazenada os nossos códigos de fornecedores. Perfeito? Então vamos lá. Como é que eu faço aqui? E um detalhe muito importante que você sempre tem que frisar é o seguinte. A minha BD movimentação é a minha primeira guia, a BD fornecedores é a segunda, a BD cadastro itens é a terceira e a BD configurações a quarta. Ou seja, eu vou estar trabalhando com a guia de número 2. Perfeito? Então vamos lá. Vou estar salvando isso daqui e vou estar voltando ao nosso código. Desenvolvedor Visual Basic. Se preferir, pressione Alt mais F11. Aqui você já sabe que pode clicar em exibir Project Explorer. Ou se preferir, Ctrl mais R. Então vamos lá. O formulário em questão que eu estou utilizando é o nosso FRM principal. Então, duplo clique no mesmo. Vamos dar um duplo clique aqui no nosso incluir. Então, o campo que eu vou estar utilizando como critério será esse campo aqui, o TXT code fornecedor, que é onde eu informo o código fornecedor. Então, duplo clique no meu incluir. E é onde é que a gente vai colocar essa codificação? Bom, a priori eu vou colocar após ele verificar que os meus campos estão preenchidos ou não, perfeito? Então, isso daqui que a gente aprendeu no vídeo passado, meio que vai ficar meio sem sentido. Mas vou deixar aqui por enquanto, perfeito? Por que vai ficar meio sem sentido? Porque agora eu vou estar verificando diretamente no meu próprio banco de dados. Mas vamos lá. Vou estar incluindo aqui. Na realidade, esse código aqui não ficará sem sentido porque eu preciso também verificar dentro do meu próprio listbox.
Legal? No entanto, é sempre interessante que primeiro eu verifique no meu próprio banco de dados. Então vamos lá, ó. Como é que eu faço aqui, ó? Eu copiei o objeto só para ser mais prático, mas lembre-se, como eu vou agora acessar informações de um arquivo externo, primeiramente eu vou ter que abri-lo e, claro, depois fechá-lo. Então deixa eu recortar isso aqui novamente e vou colocar o nosso comando, ó, o workbooks.open, ou seja, vou estar abrindo. Vou estar abrindo qual livro? Bom, vou estar abrindo esse diz workbook, ou seja, este livro, ou seja, este arquivo, .pet, ou seja, o arquivo que estiver neste mesmo caminho. Lembrando que o meu banco de dados está salvo dentro da mesma pasta do nosso arquivo formulário. Por isso que eu estou utilizando o diz_workbook.pet, concatenado com uma barra, para que eu possa entrar dentro da pasta que está salvo este arquivo. E concateno com o nome da nossa variável, banco de dados, que armazena o nome do meu arquivo. Fecho o meu parênteses. Vírgula, eu quero atualizar algum link? Não, então eu coloco o argumento false. Vírgula, eu quero abrir o arquivo como leitura ou como administrador. Bom, como eu vou fazer apenas uma consulta, não há necessidade de eu abrir como administrador. Então eu vou colocar o meu read on, isso aqui faz parte da estrutura, dois pontos igual, e eu vou informar como true, ou seja, eu quero abrir como leitura o arquivo. Lembre-se que eu tenho que colocar o nosso comando workbooks, abro o meu parênteses e formar a minha variável banco de dados que armazena o nome do meu arquivo, .close. É muito interessante que você tenha assistido as aulas até aqui para não ficar perdido, perfeito? Então vamos lá, ó. Vou colocar o meu argumento falso para fechar o meu banco de dados sem estar salvando. Então, entre usar o comando abrir e o comando fechar, vai entrar a nossa programação. Então vamos lá, ó. O que é que eu vou estar fazendo? Primeiro, eu gosto sempre de deixar que você entenda na prática o porquê que eu vou fazer isso e porquê que eu vou fazer aquilo. Então, não vou colocar verificações, no entanto, vou colocar após os erros que vão acontecer, ó. Então vamos lá. Para utilizar o método find, eu vou pegar a minha variável linha e vou atribuir um valor a ela. Para quê? Eu preciso saber em qual linha está a informação que eu vou estar procurando, perfeito? Então essa variável linha vai estar assumindo o valor de onde é que ele vai estar, o valor da linha que está o valor digitado. Então vamos lá. Lembre-se que aqui é uma variável, eu poderia botar o nome que eu bem entendesse. Então, vou colocar aqui ó, o meu comando sheets, que quer dizer guia, sheets, abro o meu parênteses, ele me pede o index, a posição da guia. Bom, eu vou procurar essa informação na minha guia de número 2, lembre-se disso. Mostrei agora há pouco porque que eu vou utilizar o número 2 para a minha guia. Ponto range, ou seja, o meu intervalo, e qual é a coluna que eu vou passar como critério. Bom, as minhas informações estão na minha quinta coluna da minha planilha 2, ou seja, na minha coluna de número E. Então eu coloco E, dois pontos, e é novamente, ou seja, eu estou informando aqui a coluna por inteiro. Ponto find, ou seja, vou fazer uma procura. E qual procura que eu vou estar fazendo? O que é que eu vou estar procurando? Bom, eu vou estar procurando o que estiver no meu, agora sim, aquele objeto que eu havia copiado o nome, ó. txt code fornecedor.txt. .row, vou estar fazendo uma procura onde? Na minha linha, perfeito? Então, ao encontrar esta informação aqui, através desse objeto, eu vou estar armazenando nessa variável linha, perfeito? Então, nessa variável linha é armazenado a linha que foi encontrada esta informação. Então, entendido isso, agora sim eu vou precisar fazer uma verificação. Verificar o quê? Eu vou comparar uma informação com a do meu objeto. Como é que eu faço isso? Ó, if, que quer dizer se o quê? Se na minha sheets, observe aí a lógica de programação. Ó, se na minha sheets de número 2, ponto cells, na minha variável linha, na minha coluna de número 5, por que 5? Porque é na coluna E que eu estou buscando a informação. Então é na coluna E que eu vou estar verificando. Se for igual àquele objeto que eu copiei o nome, .text, então o que? Entenda a lógica. Eu estou utilizando a mesma coluna e estou utilizando a minha variável linha. Essa variável linha nada mais é do que essa mesma variável que está armazenando o valor da linha que foi encontrado. Então, nesta linha que ele encontrou a informação, na coluna número 5, eu estou verificando se essa informação que estiver nesse objeto é igual a essa mesma informação deste objeto. Ó. Então, se isso daí for igual, o que é que eu vou dizer ao meu usuário? Bom, se ele encontrar a informação que está no meu objeto, que eu estou digitando lá o código fornecedor, e no meu banco de dados, nessa linha dessa coluna 5 também já estiver, isso quer dizer o quê? Que eu já tenho o código fornecedor cadastrado. Então,
eu não vou permitir que o meu usuário cadastre novamente. Então eu vou colocar um msg box, vou utilizar o nosso envar, entre parênteses, entre aspas duplas, vou utilizar a nossa variável do sistema, username, para retornar o usuário do sistema que está utilizando nosso arquivo, concatenado com o seguinte texto que eu vou estar digitando. Você não pode incluir um código fornecedor já existente. Então, reparei como é fácil se programar um código de fornecedor existente. Fecha aspas duplas, vírgula, VB, information. Vou utilizar aqui o símbolo. Na realidade, não vou utilizar o símbolo information, vou colocar um outro símbolo aqui, vírgula, VB, critical. E vou colocar o título do nosso programa, ó, programa de cadastro. Feito isso, lembre-se, bom, se eu não quero cadastrar, então vou colocar o meu exit sub para parar o meu código aqui, ó. Se eu não colocar isso, ele vai emitir a mensagem e vai continuar o código. Então, exit sub e o meu end if. Um detalhe muito importante, ó. Aqui, acima eu abri o banco de dados. Então, se eu colocar esse exit sub aqui, ele não vai fechar o banco de dados aqui abaixo. Ou seja, eu preciso desse mesmo comando aqui acima. Por quê? Porque eu preciso fechar o banco de dados também. Lembre-se que o que estiver abaixo do exit sub não é processado nessa situação. Então, observe que eu tenho basicamente dois comandos para fechar o banco de dados. Eu fecho o banco de dados aqui, caso essa condição seja verdadeira. E aqui eu fecho se essa condição for falsa. Ou seja, se ele não encontrou um código já existente no meu banco de dados, ele passa por essa verificação, fecha aqui o banco de dados e continua a execução do seu código. Ó. Perfeito? Então, vou dar o Ctrl B aqui para salvar. E lembrando que aqui vai dar um errozinho. E a gente vai deixar que aconteça para que você entenda o porquê que eu vou colocar mais programação sobre essa estrutura. Ó. Então, vamos lá. Primeiro, simular a situação que eu já tenho um código existente. Ó. Então, vamos lá. Ó. Vamos aqui no nosso banco de dados. BD Excel. E vamos pegar um código que já tem nesse banco de dados. Ó. Então, na minha coluna E, que eu passei lá como critério, vou pegar, por exemplo, esse cara aqui, ó, o 111. Ó. Observe que o 111 já possui no meu banco de dados. Ó. Então, se eu digitar lá 111, como ele já possui, ele vai me informar que eu não posso incluí-lo novamente. Pelo menos assim deve funcionar o nosso código. Vamos ver se vai acontecer isso. Ó. Vou no meu aba CAD fornecedor, vou digitar aqui o número 111. Vou colocar aqui informações quaisquer só para que eu possa exemplificar o nosso código. E vou clicar no meu incluir. Ó. Cliquei. Observe aí que ele já me emite aquela mensagem como já esperado. Ó. User é o meu usuário. Você não pode incluir um código fornecedor existente. Ou seja, ele conseguiu encontrar rapidamente que eu já tenho o código fornecedor 111. Ou seja, não vou mais poder cadastrar um código fornecedor que já exista. Perfeito, funcionando perfeitamente. Agora vamos imaginar que não exista. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso código. Ó. Vou botar aqui o número 2. Vou clicar novamente no meu incluir. Ó. Cliquei. Opa, a variável do objeto ou a variável do bloco with não foi definida. Erro de número 91. Bom, aqui é um erro clássico. Então, esse erro aqui do método find é aquele mesmo erro que ocorre quando você utiliza um procv. Perfeito? Quando você utiliza um procv e ele encontra o valor, ele retorna esse valor. Quando ele não encontra, ele coloca lá aquela informação não disponível. Aquele errozinho. Então, aqui a função find faz a mesma coisa. No entanto, explode aqui para o nosso usuário o erro. Então, para driblar esse erro, assim como você utiliza um procv no simples Excel, utilizando a função se erro, por exemplo, que você, ao detectar um erro, você lá deixa vazio, normalmente, a célula. Então, aqui a gente vai fazer uma coisa parecida. No entanto, o que isso quer dizer aqui? Ó, na realidade, aqui não ocorreu um erro. Ocorreu o erro da nossa função, do nosso método find, trabalhar desta forma, porque ele não encontrou o código lá no nosso campo informado. Ou seja, é um código novo, ele deve incluir no meu list box. Entenda a lógica. Quando ele encontra, isso quer dizer que já existe. E aí ele me emite aquela mensagem. Quando ele não encontra, ele não deve emitir mensagem alguma, não deve dar erro algum, deve apenas incluir no list box. Então, como é que a gente vai driblar esse erro que aparece aqui, que para a gente, na realidade, não é um erro, perfeito? Porque ele não encontrou, então ele deve realmente incluir
o registro. Como é que a gente faz isso? Ó? Então, novamente, é só questão de lógica. Ó. Vou clicar aqui no fim, tenho que parar o código. Vou fechar aqui o banco de dados e vamos lá. Ó. Desenvolvedor. Então, na guia desenvolvedor, Visual Basic. Então, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Vejamos, aqui eu tenho o nosso comando que criamos agora há pouco para abrir o banco de dados e aqui para fechar o banco de dados. E aqui eu tenho uma verificação. Então, aqui, ó, acima dele, eu vou colocar a estrutura on, erro, goto, e aqui eu boto o nome da minha variável que eu quero. Ó. Vou colocar aqui, verificado. Vou chamar ela de verificado. Perfeito? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Observe a questão da lógica, ó. Se ocorrer o possível erro, que não é erro, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Eu vou colocar um exit sub aqui. Então, nessa estrutura do onErroGoTo, diferente de outras estruturas, quando eu coloco um exit sub, o meu código não vai parar aqui. No caso, ele vai processar o que estiver abaixo do exit sub, nessa situação. Então, ele vai processar o meu verificado. E o que que o meu verificado vai fazer? Bom, vai verificar o que estiver aqui abaixo dele, ó. Ou seja, vai executar o código normalmente, porque isso aqui não é erro. É erro apenas da forma que a gente está utilizando o método find aqui para o propósito de encontrar a informação repetida. Volto a frisar, ó, se ocorrer o erro, vamos dizer assim, entre aspas duplas, um erro, ao invés dele informar que houve um erro, simplesmente ele vai executar o código da forma que deve funcionar. Ó. Porque ele não encontrou o valor informado, então ele dá aquele erro ao nosso usuário que a gente viu agora há pouco. No entanto, não vai dar mais esse erro, porque ele simplesmente vai fazer o tratamento. E o tratamento que ele vai fazer é fechar o meu banco de dados e vai continuar a execução do código, incluindo o registro, porque é um registro único. Entendeu a lógica? Vamos lá na prática. Ó. Então, deixa eu verificar aqui. O meu banco de dados aqui está aberto. Agora sim, o fechei. Então, vamos lá. Ó. Vou aqui no meu formulário e vamos exemplificar. Ó. Então, vou botar aqui o código 1456. Perdão, não é nessa aba. Vou botar aqui na aba CAD fornecedor. 1456, se eu não estiver enganado, esse código já existe. Então, eu vou botar uma informação aqui. O número CEP, número 0. E vou clicar no meu incluir. Vejamos, ó. Opa, user, você não pode incluir um código fornecedor existente. Até aí, perfeito, já sabemos que está funcionando. O 1456 existe lá no nosso banco de dados. Então, vamos colocar um outro número aqui após ele. Ó. Então, se agora ele vai verificar novamente. Se ele não encontrar, ele vai incluir no meu listbox. Isso quer dizer o quê? Que eu não tenho esse código fornecedor no meu banco de dados. Entendeu a lógica? Vou clicar no incluir. Ó. Cliquei e incluiu perfeitamente. Ó. Por que que ele incluiu? Porque ele verificou que não existe. Entendeu a lógica? Ah, e agora como é que vai ficar aquela situação de eu verificar aqui dentro do meu listbox? Bom, o 14567, ele ainda não existe porque não está salvo lá no meu banco de dados. Ou seja, ele vai passar primeiro por essa verificação. No entanto, na segunda verificação, que é se já está dentro desse listbox, ele não vai passar. Então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui para exemplificar novamente, ó. Vou botar, por exemplo, ó, 14568. Esse aqui também não existe, perfeito? Creio eu que também não existe lá no nosso banco de dados. Então, informações quaisquer para que possamos ilustrar. Ao clicar no incluir, ele tem que incluir aqui normalmente. Ó. Cliquei. Incluiu. Agora vamos propositalmente digitar o 14567. Lembre-se que o 14567 ainda não tem lá no nosso banco de dados. Ou seja, ele não vai me alertar que já tem salvo no meu banco de dados. Ele só vai me alertar que eu já tenho dentro do listbox e não vai permitir que eu inclua. Perfeito? Pelo menos é dessa forma que deve proceder o nosso código. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. 14567. Novamente, informações quaisquer, só para exemplificar. E vou clicar no meu incluir. Cliquei. E tá lá, ó. User, você informou um código fornecedor já incluso. Ó. Ou seja, ele está se referenciando aqui a este carinha aqui. Ó. O 14567 está dentro do nosso listbox. E repare, ó, vou dar um OK. Ele não inclui, ó. Perfeito, ó. Se eu botar o número 1, ele vai incluir, ó. Então, o nosso código agora já verifica dentro do listbox e já verifica também lá no próprio banco de dados. Ou seja, ele só permite realmente que eu inclua
se no meu banco de dados não tiver salvo um código fornecedor que eu estou digitando nesse momento, e também se eu já não incluir no meu list box, perfeito? Então era isso, eu espero que você tenha gostado, tenha entendido aí a lógica de programação, como fazer, como não é difícil programar, basta apenas uma questãozinha de lógica, pegar um comando que você já aprendeu para uma outra situação e aplicar em uma outra determinada situação, legal? Então, espero lhe ver no nosso próximo vídeo, valeu!